Como está a sua casa interior? Afinal de contas, como você tem guardado ela? Se os demônios podem sair e voltar pior, como nós podemos perceber tudo isso? Vamos juntos falar um pouquinho sobre estes temas na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos percorrer esse itinerário com a Palavra de Deus. Seja bem-vindo a este canal dedicado, sobretudo, a trazer a você tantas experiências da misericórdia de Deus, deste amor. Tantos vídeos aí são direcionados a este coração que deseja, sobretudo, encontrar com a misericórdia de Deus. Alguns dos programas até que nós fazemos na TV estão também aqui colocados no canal, então você pode aproveitar, talvez você não consiga aproveitar na TV, mas consegue visualizar os vídeos, né, que são feitos com muito carinho, com excelente qualidade, para que você possa também participar dessa experiência com a misericórdia de Deus. Naquele tempo, Jesus estava expulsando o demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos o expulsam por meio de quem? Por isto, eles mesmos os serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus, pela destra, aqui de Deus, por este dedo, que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Uma declaração muito forte. Chegou para vós o reino de Deus, porque Deus está manifestando esse reino. Há uns sinais claros de que este reino está agora no meio de nós. O Senhor começa a declarar isso e ainda diz: quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Ou seja, nós podemos vigiar a nossa casa. E muitas vezes a gente vigia ela acreditando, sobretudo, nas nossas forças. Olha, eu costumo sempre dizer àquelas pessoas que eu confesso, olha, não é comum que pessoas que acham-se fracas geralmente caiam. Porque aquele que se acha fraco não acredita em si mesmo e por isso não deixam entrar em perigo. Tem medo de cair, tem medo das coisas darem errado. A gente também usa essas expressões populares, expressões de que quem morre afogado é quem sabe nadar. Porque quem não sabe nadar fica ali, com medo de entrar na água. Dificilmente morre afogado. Eu, por exemplo, estava falando esses dias para as pessoas, estava celebrando aqui, tem muitas saídas com pessoas que fazem trajeto de São Roque, de Ibiúna até Aparecida do Norte de cavalo. Eu falo, olha, eu não tenho coragem de subir no cavalo, porque a primeira vez que subi no cavalo, eu falava assim, pode subir, é tranquilo, não vai acontecer nada não. Ele nunca aconteceu nada de alguém cair com esse cavalo. Eu fui subir no cavalo, o cavalo pulou tanto comigo, que eu, sem dúvida, só a graça de Deus para não ter saído machucado lá de cima do cavalo. Consequentemente, não adianta mais falar comigo que o cavalo é mansinho, que o cavalo não vai fazer nada, que é tranquilo, que eu não vou subir em cavalo. Qual é a possibilidade de eu me machucar de cavalo? Quase nenhuma. Tenho medo. Não tenho confiança em mim, nem confiança no cavalo. Quando nós percebemos a nossa dificuldade, nós corremos. Se você tem dificuldade na sexualidade e tem consciência dessa dificuldade, você tem que fugir. E você tem que fazer isso. Mas quando você acha que consegue encarar, a ação do mal entra. Porque caem geralmente aqueles que acham que podem enfrentar as coisas.
Aquele que sabe que é impaciente foge das situações. Aquele que sabe que tem esse caráter muitas vezes duro, ele foge. Porque conhece a si mesmo, conhece aquilo que são as suas dificuldades e limitações. Então vai fugindo da dificuldade. Muitas vezes nós acreditamos em nós mesmos e aí a ação do mal começa a entrar porque acreditamos nas nossas próprias forças. E até quando as coisas são boas, porque às vezes nós acreditamos que nós somos tão capazes de fazer as coisas e nós vamos acreditando que tudo é resultado simplesmente dos nossos esforços e começamos a nos tornar orgulhosos e caímos. Porque realizando grandes obras, caímos no pecado do orgulho depois, da soberba. Demônio esperto vai colocando para que cada um de nós acredite mais em si e menos em Deus. Sutilmente. E aí, o que acontece? Nós encontramos alguém que nós achávamos que estávamos preparados e depois vamos percebendo que ali nós tomamos uma pancada do mal, ele nos pegou numa tentação e sutilmente nós caímos. Enfim, nós achávamos que estávamos bem protegidos, chegou alguém mais forte do que nós, afinal de contas nós somos bem fracos. E aí, aí ele vai dizer isso aqui, que é depois o mal vai repartindo seus espólios. Quando ele leva alguém, por exemplo, para uma situação de orgulho, aquela pessoa orgulhosa, ela começa a acreditar tanto em si, ela começa a não delegar as coisas, começa a acreditar no seu potencial e às vezes julgar os outros, começa um monte de coisinhas pequenas e é como se ele fosse dividindo o mal, fosse levando um pouquinho de maldade para o outro, porque aquele que se sente colocado à parte, porque aquele que se sente julgado também corre um sério risco de ganhar um despojo, ou seja, de ganhar algo daquela tentação que aquela pessoa entrou. Lógico, culpa também do pecado daquela outra. Não vamos colocar a culpa do pecado no outro, não. Colocamos em nós mesmos. Enfim, vamos muitas vezes caindo nisso. Aí o Senhor continua. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quem não junta-se comigo, vai se afastando. Não tem meio termo. Não tem meio termo na vida espiritual. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso, e não encontrando, ele diz: vou voltar para a casa de onde eu saí, ou seja, vou voltar para o coração de onde eu saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada, aquela pessoa entrou mais, aproximou-se mais de Deus, está tudo melhor, está mais dentro da vida religiosa. E aí o que ele faz? Quando ele encontra tudo aquilo bem arrumadinho, ele traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele e entrando se instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Isso aqui é interessante pensarmos. Por quê? Às vezes o mal, ele aloja ali em feridas. Já falei várias vezes sobre esse tema, vale a pena. Quem ainda não tem esse conteúdo, pode pegar no meu canal, tem um vídeo falando justamente disso, da ação do mal sobre os relacionamentos. É um vídeo que vale a pena você aprofundar, alguns minutinhos a mais, mas vou falar especificamente sobre esse trecho e sobre este ponto de como o mal entra. Bom, e aí, o que se percebe? O mal, ele entra através de uma ferida. Vamos supor que aquela pessoa, ela foi a mãe, né? Vamos pegar um caso real. A mãe, ela tinha muitas dificuldades com o relacionamento com o pai era extremamente agressivo, muitas vezes chegava em casa, agredia fisicamente a mãe, e a mãe, com os seus filhos, pensou o seguinte: eu vou tornar os meus filhos fortes, para que eles não dependam da figura masculina, e fez isso principalmente com a menina, para que a menina não dependesse da figura masculina, porque assim ela não iria sofrer. Entende que o medo permitiu que no coração daquela mãe entrasse o mal? Porque ela não queria que os filhos sofressem. Isso aí é bom. Só que como ela fez? Ela criou
na filha uma capacidade de se defender, criou uma filha mais arisca, a figura masculina, colocou desconfiança da figura masculina para a filha, ou seja, olha como que vai entrando sutilmente. Então, frases do tipo, homens não são confiáveis, homens não prestam, nunca confie em nenhum homem, não se deixe se enrolar por um homem. Entende que são tudo frases que no fundo querem uma defesa, mas que vão criando defesas naquela pessoa. Quando essa pessoa entra na vida religiosa ou participa de uma comunidade, uma paróquia, o que acontece? Ela tem dificuldade com coordenadores que são masculinos, ela tem dificuldade de acreditar nessas figuras, tem dificuldade de relacionamento com o padre, então entra, mas depois começa a falar assim, olha, o padre não é confiante. Começa a falar para outro, olha, não confie nessa figura desse padre, esse coordenador aí, não, olha, a gente não confia. No fundo, ela está agindo, ela fez a limpeza, entrou na vida, tem mais espiritualidade, mas depois aquela ação do mal voltou nela de uma forma que agora é contra pessoas religiosas, contra pessoas mais próximas, que é pessoas que estão ali do lado dela, contra depois a relação matrimonial. E aí o estrago começa a se tornar ainda pior, ainda mais, imagine dentro da relação matrimonial. Começa o estrago a se aprofundar, e aquele espírito que antes fazia um estrago parece que se tornou 7 vezes pior, porque agora a pessoa ainda aparentemente vai tendo uma vida correta, mas as atitudes interiores e a disposição interior são cada vez mais sutis e mais profundas, provocando mais ferida nas outras pessoas. É muito sutil. Por isso, leva isso para a sua vida. Entenda que muitas vezes nós fazemos aquela limpeza interior, nos aproximamos de Deus, mas as feridas e a ação do mal continuam aí porque ele volta e acaba deixando você por deixar a casa, acreditar muito em si, deixar simplesmente tudo na sua força, não levando para Deus, acaba deixando a sua casa segura em si mesmo e não em Deus. Estando na igreja, às vezes a gente confia mais em nós do que em Deus. São detalhes que vão fazendo que a ação do mal se torne às vezes muito pior do que era antes, mais sutil, mais assim, menos perceptível. Isso é difícil, né, de pegar, mas com estragos ainda maior na vida dos outros e na nossa vida. Que Deus nos ilumine a entender e a ter consciência e sabedoria em relação a esta palavra. Vamos juntos, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.